Meus irmãos, Tiago escreveu esta carta para uma igreja, para nossos irmãos cristãos que estavam dispersos, muitos deles envolvidos com comércio. Ele já tratou em seus capítulos anteriores de conflitos, de mundanismo, soberba. E agora aqui ele começa a confrontar a mentalidade dos mercadores ali, que agiam como se Deus não existisse na prática. Bom, atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, passaremos o ano e negociaremos e teremos lucro. Vemos aqui uma ordem. Tiago começa usando um imperativo, uma ordem, atendei, para chamar a atenção desses comerciantes que traçavam seus planos com detalhes precisos, mas sem nenhuma referência a Deus. A presunção está aqui na certeza autossuficiente. Nós iremos, passaremos, negociaremos, teremos lucro, uma profissão de fé em seu próprio poder. Essas quatro alegações, iremos, passaremos, faremos negócio, teremos lucros. Nós vemos aqui eles assumindo, mesmo que indiretamente, que tem um controle sobre o tempo, hoje ou amanhã. Sobre a localização, eu vou para aquela cidade. Sobre a duração dos negócios, afinal, eu vou para aquela cidade e vou passar um ano. Não só vou fazer negócio, como vou ganhar dinheiro. Eles têm aqui tudo planejado. Objetivo? O lucro financeiro. Tiago não é contra o planejamento e também não é contra o lucro. Ele traz aqui essa linguagem de planejamento e lucro para construir um cenário de presunção arrogante. E esse versículo 13 ele vai se esclarecendo à luz ao longo da continuação do texto, restante do texto. Nós vemos outras críticas à presunção arrogante nas palavras de Jesus. Em Mateus, seu capítulo 16, pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Essas palavras também dos mercadores são opostas à posição de Jesus em relação ao tempo no Sermão do Monte. Contra o tema da literatura da tradição de sabedoria. O presbítero Rafael citou Provérbios 16. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Provérbios 16, 9. E também contra os ensinos dos profetas. Em Jeremias, quando ele diz, eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha dirigir os passos. Então, como que Tiago começa a rebater este ponto? Primeiro ele chama esses mercadores que pensam dessa forma, que são arrogantes. Ele chama esses que planejam de forma presunçosa. E agora ele começa a tratar sobre a ignorância humana no versículo 14. Vocês não sabem o que vai acontecer amanhã. O que é a vossa vida? O que é a nossa vida? Como uma neblina que aparece e logo se dissipa. A brevidade da vida, tão demonstrada no livro de Jó, nos Salmos, confronta a arrogância de quem faz os planos sem contar com o Criador. Jesus também já ensinara sobre o rico insensato, não é verdade? Que planeja construir celeiros maiores sem considerar que sua alma seria perdida naquela noite. Tiago aqui está ecoando o nosso mestre, mostrando a loucura de viver sem Deus. A presunção da vida é rebatida aqui com um severo, curto, porém severo lembrete da brevidade da vida. Os mercadores não confiam em Deus, pensam que sabem para onde estão indo, o que farão e quanto lucrarão. Nós somos antagônico à postura de Abraão, que confiou em Deus sem saber sequer para onde estava indo. E a gente avança no texto. Peço que os irmãos leiam os versículos 15 e 16. Amém. Primeiro, então, Tiago nos chama a atenção para a presunção do planejamento humano que exclui Deus da equação. Será que você tem feito planos como se Deus não existisse? Nós vemos aqui que o orgulho dessa autossuficiência é maligno. E agora nós vemos Tiago trazendo à tona a submissão à soberania divina. Deus é soberano.
tudo está em suas mãos. Nós devemos buscar orientação divina para as nossas atividades, até mesmo essas atividades comerciais, olhando para esse contexto dos mercadores, em contraste com eles. No início da liturgia, no culto, o presbítero Rafa leu o Salmo 90. Um salmo que trata da grandeza, a eternidade de Deus contra a transitoriedade do homem. Quem escreveu esse salmo foi Moisés. Estamos falando de planos. Irmãos, quantos planos foram alterados na vida de Moisés pela soberana vontade do Senhor? Vamos lembrar? Moisés nasceu numa família da tribo de Levi como escravo no Egito. Ali havia um plano de Faraó, o assassinato dos bebês israelitas. Mas Moisés foi salvo pela atitude de Joquebede ao colocá-lo no cesto de juncos para encarar então os desafios do rio Nilo, mesmo sendo tão frágil. Então o cenário vira, o cenário muda. Moisés é adotado pela filha de Faraó e é criado na corte egípcia, com assistência de sua mãe biológica. Aos 40 anos, irmãos, idade do presbítero Rafa? Aproximadamente, né? Aproximadamente a idade do Rafael. Os planos dele podiam estar traçados, mas mudam completamente. Muitos de nós podem chegar a essa época querendo comprar uma moto estradeira, ou curtir a vida de uma forma um pouco diferente, ou enquanto ainda temos energia, saúde e dinheiro, no caso do presbítero Rafa. Mas os planos que podiam existir aqui para Moisés são rompidos. Ele, como vocês já sabem, eu estou resumindo bastante a história, mata o egípcio em defesa de um israelita. E foge em exílio para a terra de Midian. Ali, outros planos, outros projetos. Ele constitui família, se estabiliza ali na terra de Jetro. Até que aos 80 anos. 80 anos agora a gente está olhando para o... Não está aqui hoje, mas o irmão Credinho. A altura da vida do irmão Credinho. Ele tem acho que 81, 82 aproximadamente, né? Nessa altura, qual que é o nosso pensamento? Quais que devem ser os nossos planos nessa idade? Como que a gente pode se imaginar? De repente, apreciar o resto dos anos que o Senhor nos conceder, sabendo que o melhor deles é, como Moisés disse, canseiro e enfado. Um homem, então, a essa altura da vida, tem um encontro com Deus e sua vida é transformada e é mudada mais uma vez. Ali na sarça ardente, a manifestação visível da glória de Deus. A gente chama isso de teofania. Moisés é comissionado a retornar ao Egito, atuar como um canal de libertação do seu povo, pois o tempo de escravidão havia terminado. Moisés, um idoso, agora se torna o líder de um povo em peregrinação. Um povo tão fácil de lidar quanto a gente, né? Qual era o plano aqui, então? Para os últimos anos? Cumprir a missão e entrar com o povo na Terra Prometida, certo? Errado. Mais uma vez, após 40 anos de peregrinação, uma peregrinação, uma jornada árdua, sim, mas gloriosa também. A coluna de fogo, da nuvem, o maná. Quantos milagres! Moisés chega a enxergar a terra, mas ele padece ali. A sua trajetória se encerra de um modo que podia não ser muito bem o planejado por ele. Quantos planos o Senhor já adiou ou alterou completamente na nossa vida, na nossa trajetória? Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Esta expressão, se o Senhor quiser, não é apenas um mantra mágico, mas é uma atitude interior de dependência, reconhecendo que a nossa própria vida e a execução de qualquer plano dependem da vontade soberana de Deus. Em algum momento você já se pegou repetindo essa expressão como se fosse um amuleto? Puxa, deu errado porque eu não disse se o Senhor quiser, né? Eu vou levar minha esposa para jantar no aniversário nosso de casamento, não falei se o Senhor quiser, por isso deu tudo errado. Ou, mais recente, estávamos muito confiantes ou iludidos, quem sabe, no hexacampeonato do Brasil na Copa do Mundo. Será que deu errado porque a gente esqueceu de dizer nas nossas torcidas, o Brasil será hexacampeão se o Senhor quiser? Porque, afinal, parece que cresce que se colocar isso na oração,
isso na frase, esse pedaço da composição, tudo dará certo. E se você quiser um bônus, quem nunca ouviu? Olha, se o Senhor quiser. E Ele quer, viu? Aí vira um bônus e aí agora as chances de dar certo aumentaram muito. Meus irmãos, isso não é cristianismo. Como é que o Kleber estava falando hoje na aula? Isso é paganismo. É, é algo estranho à verdade bíblica, algo estranho à Escritura. A vontade de Deus aqui é a sua vontade decretiva, aquilo que Ele soberanamente determina. Não apenas permissiva. Cada passo está sob o governo do Senhor. Ele é soberano, nós cantamos aqui nessa noite, não por acaso, que o Senhor é soberano. Meus irmãos, planejar não é pecado. A Bíblia ela não condena o planejamento em si. O próprio Cristo exemplificou a necessidade de calcular os custos antes de iniciar uma construção, em Lucas 14. Mas nós aprendemos aqui uma postura de dependência. O apóstolo Paulo pode ser mencionado aqui como alguém que viveu altamente focado e cheio de planos missionários, mas sempre condicionando suas viagens à expressão se o Senhor quiser, ou se o Senhor permitir. Ter a nossa agenda modificada por Deus não deve gerar uma frustração destrutiva. Pode frustrar, sim, e vai. Mas devemos reconhecer que a nossa vida pertence a Ele, e Ele que está direcionando tudo conforme a sua boa vontade. E nós chegamos num contraste, com palavras difíceis no versículo 16. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Jactância é uma espécie de arrogância. Agora vocês se gloriam nas suas arrogâncias, podemos dizer. O orgulho de planejar a parte de Deus é descrito como algo maligno. Tiago está ecoando aqui também, Provérbios 27, 1. Não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que trará o dia. Quando nós olhamos para a submissão à vontade do Pai, Cristo é o nosso exemplo supremo de submissão. Em sua encarnação, em sua vida, ele planejou sua vida nos termos da vontade do Pai. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Ou no Getsemane, o ápice, não se faça a minha vontade, e sim a tua. A submissão de Cristo ao plano do Pai garantiu a nossa salvação. Ele viveu o se o Senhor quiser perfeitamente. Aqui nós temos um contraste bem claro entre qual deveria ser a postura e qual de fato era. Da arrogância emergindo a vanglória. Vanglória, gloriar-se em si mesmo. Quão maligno isso é. Tiago partilha aqui do mundo invertido de Paulo. Vangloriar-se na cruz de Cristo, como Paulo diz aos Gálatas. No sentido de que o crente pobre e humilde pode vangloriar-se do empobrecimento. Aprender a não nos orgulharmos das nossas realizações ou dos nossos planos, mas estarmos conectados ao Senhor da glória, que sofreu e se identificou com os pobres e sofredores. Essa vanglória dos mercadores, ela é maligna e é tanto verbal quanto comportamental. Eles proclamam isso e vivem isso, ignorando o lembrete tão comum de que a vida é curta e que Deus é quem está no controle de tudo. Passando para o final do nosso texto, mas não ainda o final do sermão, conforme o que eu planejei, pelo menos. Vamos ao versículo 17. Os irmãos leiam, por favor. Tiago 4, 17. Parece que é uma quebra aqui de texto, né? Mas não, está tudo interligado através dessa conjunção, portanto, ligando este versículo 17 ao ensino anterior. Saber que a vida é breve, meus irmãos, e que nós dependemos de Deus, deve implicar em agir de acordo.
Em Lucas, capítulo 12, aquele servo que, porém, que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. O oposto ao exposto aqui da confiança e humildade diante de Deus, principalmente em respeito à orientação dos planejamentos. O bem que se deve fazer no contexto imediato, aqui, não é um bem comum, tão somente vamos fazer ações sociais ou filantropia. Ele está num contexto imediato que é planejar com humildade e submissão. Saber que devemos dizer se o Senhor quiser e fazê-lo. Porque não fazê-lo por orgulho ou por autossuficiência já é pecado. É um princípio que vai além. Quando a gente vê que Tiago ele traz aquele paralelo, que ele caminha junto com Paulo, mas por uma outra vertente, um outro lado da moeda, quando ele diz que a fé sem obras é morta. E nós vemos aqui então que toda omissão diante da vontade de Deus revelada é pecado. O pecado não é apenas o ato errado, mas também a inação ou uma postura parada diante de um bem conhecido. Fazendo um parênteses, fazendo uma comparação, é uma analogia. Quem lembra de uma certa parábola que diz como se você. Imagine-se. Vou voltar um pouco, tentar criar um cenário um pouco diferente. Imagine-se indo para uma reunião importante, um compromisso. A gente pode até chamar de culto. No meio do caminho você se depara com alguém precisando de ajuda. Parece até que foi roubado ou espancado pelos salteadores. Fazendo uma referência aqui a uma parábola conhecida. Não é exatamente o ensino principal dela, mas é uma comparação possível. Será que diante de uma interrupção num plano que pode até parecer nobre, cumprir com as obrigações, ser responsável, chegar no horário para um ensaio, de repente, será que nós nos parecemos mais com o levita e o sacerdote? Ou mais com o improvável samaritano? Quão submissos nós estamos a Deus a ponto de aproveitarmos as falhas dos nossos planos como oportunidades que Ele coloca em nossa vida de fazer o bem, proclamar a sua palavra, verdade, justiça. Irmãos, onde nós falhamos em praticar o bem, Cristo cumpriu toda a justiça. Ele jamais omitiu o bem que devia fazer. Inclusive, Ele foi à cruz por pecadores que viviam como se Deus não se importasse, ou se não importasse. Sua obediência é creditada a nós através da fé. Nós somos confrontados também aqui neste ensino a termos os nossos planejamentos, mesmo que possam parecer bons, mas completamente submissos à vontade do Pai. Ele é soberano, ele direciona a história, ele direciona a nossa vida. Meus irmãos, enquanto eu tinha planos. Os irmãos sabem, boa parte dos irmãos acompanharam a luta da nossa família em maio de 2024. Nós estávamos com uma viagem planejada para dali a 7 dias. Dia 8 ou dia 9 de maio a gente ia viajar. Dia 1º de maio de 2024, os planos mudaram. Sofri um acidente gravíssimo e fiquei entre a vida e a morte, internado os próximos 3 meses. Os irmãos oraram muito, o Senhor movimentou irmãos não só daqui, mas de muitas igrejas, de muitas cidades, até de outros países em oração. E o Senhor ouviu essa oração. Mas os nossos planos foram mudados. O Senhor transformou aquilo que a gente tinha planejado, os nossos projetos. Nós passamos, então, a trabalhar com aquilo que o Senhor nos deu. As oportunidades que o Senhor nos deu. E quanta meditação na palavra, ou quantas conversas a respeito da Bíblia nós tivemos naquele hospital, com outros irmãos em Cristo, com pessoas afastadas, com pessoas curiosas através do que estava acontecendo ali, da nossa postura como família. O Senhor mudou os nossos planos, mas nos deu oportunidades de proclamar a sua palavra. O Senhor muda os nossos planos, sim.
Espero que não mude através de alguma tragédia, mas ele usa também. Mas que nós possamos ter a nossa vida, ou os nossos propósitos submissos à vontade do Senhor, sabendo que mais importa é cumprir a vontade daquele que nos enviou. Não apenas o que mais importa, de repente, poxa, mas é meu aniversário de casamento, é algo extremamente imprescindível que eu saia com a minha esposa para jantar. Ela balançou a cabeça que sim. Pode ser que sim, pode ser que não. Se o Senhor quiser, será. Mas se o Senhor colocar no nosso caminho uma outra oportunidade de servi-lo, nós também devemos aproveitar. Foi assim que Cristo agiu. Foi assim que Cristo nos alcançou. E, meus irmãos, caminhando para o planejado fim do sermão, quero fazer algumas perguntas para que você possa refletir. Será que você tem feito planos como se Deus não existisse? Bom, o orgulho da autossuficiência é algo terrivelmente maligno, como nós vimos aqui no texto. A nossa linguagem, as nossas conversas, elas refletem a dependência de Deus ou uma confiança em nós mesmos? Uma confiança na nossa própria capacidade? Bom, você sabe que deve submeter cada projeto à vontade do Senhor. Tem negligenciado isso? Esse pecado da omissão, ele exige arrependimento. Mas, meus irmãos, Jesus Cristo planejou a nossa redenção em perfeita submissão ao Pai. Ele carregou na cruz os pecados, a nossa arrogância, as omissões do seu povo também. Por isso também há perdão para quem confessa sua presunção. A vida como neblina, como algo tão passageiro, tão frágil, ela ganha um sentido eterno quando está unida ao nosso Senhor Jesus, que venceu a morte. Agora nós podemos planejar com sabedoria, descansando na soberania do nosso Senhor, na soberania do Pai, certo de que Ele cuidará de cada detalhe. Ecoando aqui o Sermão do Monte. Tiago nos chama, então, nesse texto, de volta à realidade. Nós somos criaturas frágeis. Nossa vida, como neblina, inteiramente dependentes do Senhor, não de nós mesmos. Planejar sem Ele é arrogância, é maligno. Deixar de praticar o bem conhecido, pecado. Mesmo diante das lutas, das frustrações desta vida que fazem parte da vida, o coração do crente, ele encontra paz ao se submeter ao plano perfeito de Jesus Cristo. Meus irmãos, eu convido-os a confiar naquele que viveu e morreu em perfeita dependência do Pai. Entregar os nossos planos nas mãos daquele que governa a história. E, como criança, confiar no cuidado infalível do Pai. E dizer com fé, se o Senhor quiser, vivemos ou faremos isto ou aquilo. Curvem as suas cabeças. Vamos orar.